Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, 6 horas da manhã, 24 graus. Hoje, dia 13, segunda. E antes de eu dar o bom dia, né, vou aqui lembrar que hoje é dia 13, dia que vence o IPTU, hein, Lúcio? Bom dia. Não esquece de pagar, viu? Porque grande parte da população está com problema sério para conseguir colocar comida em casa. Imagina pagar o IPTU, hein, Lúcio Sorge? Esse é aquele que não prorrogaram, né? Isso. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E é isso mesmo, prorrogaram lá o ICMS, né? O imposto de renda, IPVA, né? Prorrogaram bastante coisa, menos o IPTU. Bom dia, Haroldo. Eu já, falando do IPTU, já pergunto, podia pelo menos prorrogar para quem comprovadamente não tem condições de pagar? O que você acha disso? Não, exatamente. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da TV Vila Real. Em momentos de pandemia existe uma seleção natural, né? Uma seleção natural que as pessoas acabam praticando dentro de casa, né? O que é mais importante num momento quanto esse, né? Pagar o IPTU ou comprar alguns alimentos para casa para poder alimentar a minha família? Pagar a conta de luz ou comprar algum alimento, enfim, né? Então a prioridade sempre é a família, sempre é a cesta básica, o mínimo de condição para poder ultrapassar esse momento sem dúvida alguma. E infelizmente o prefeito Manuel Pinheiro, da mesma forma que ele foi incisivo com relação ao isolamento, com relação a uma série de atitudes que foram tomadas por parte da prefeitura, não vou colocar aqui em questão se foram corretas ou não, deveria ter se posicionado bem antes, né, com relação à questão do IPTU, até para dar uma certa tranquilidade para as pessoas, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Certo, daqui a pouco a gente vai voltar a falar do IPTU, porque temos matéria ainda sobre isso. Mas deixa eu dar um bom dia também para o Antero. O Antero está aí também na nossa sintonia aqui, lá da casa dele, claro, cumprindo o isolamento, ele que é do grupo de risco, né, Anterinho? Bom dia. Bom dia, Nayara. Gostei do Anterinho. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Lúcio. Eu quero dizer o seguinte, essa história do IPTU, eu tenho até uma historinha para contar sobre isso. Quando eu fui vereador em Cuiabá, eu liderei a população para não pagar o IPTU. Tem comentário no É que o prefeito Anildo Lima Barros tinha feito lá um decreto aumentando o IPTU mais do que a correção monetária. O IPTU não pode, de um ano para outro, aumentar mais do que a inflação. Então, nós lideramos o movimento, porque o IPTU, ele fez até propaganda. O IPTU aumentou 1000%, põe o prefeito na rua, que era para pôr o prefeito na rua para trabalhar, para mostrar obras, etc. e tal. Esse era o slogan da campanha. Aí nós lideramos para ninguém pagar o IPTU. Fizemos, eu me lembro bem, aqui no Campinho do Pedregal, uma fogueira de IPTU, queimamos IPTU, etc. e tal. Agora é diferente. Me parece que o prefeito não aumentou o IPTU, não aumentou a alíquota, não aumentou. Mas, olha, é uma insensibilidade cobrar o IPTU nesse momento. Não é que não deve cobrar o IPTU. Poderia cobrar o IPTU depois de agosto, final de agosto. Começar a pagar a escalonada do IPTU depois de agosto. O que vai acontecer agora? As pessoas não vão pagar. Historicamente, a Câmara Municipal de Cuiabá dá anistia e sempre deu anistia sem motivo nenhum. Então, ela vai anistiar multa, juro, correção monetária e vai permitir começar a pagar depois. Ou faz isso este ano, ou faz isso com a nova Câmara. O Emanuel está transformando o IPTU num tema de campanha. Vai ter gente que vai se candidatar aí dizendo de que, olha, se eu for eleito vereador, eu vou votar a anistia do IPTU. É isso. Bom dia a todos. Bom dia. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta a falar do IPTU, porque tem matéria sobre isso. Só colocar o seguinte, essa decisão, né, da prefeitura, do prefeito Manuel Pinheiro, em não prorrogar o IPTU, exatamente como o Antero colocou, o prefeito Manuel Pinheiro, que colocou aí medidas não tão flexíveis, né, medidas mais enérgicas de isolamento, preocupado aí com a contaminação da população pelo coronavírus, e ao não prorrogar o IPTU, passa também uma outra mensagem, né?
aquilo que a gente falava aqui agora há pouco, prorrogou o IPVA, prorrogou o ICMS, prorrogou o imposto de renda e não prorrogou o IPTU, remete aí o seguinte, né, que a situação financeira da Prefeitura de Cuiabá, o equilíbrio fiscal da Prefeitura de Cuiabá é algo preocupante, porque não era abrir mão do IPTU, era prorrogar o pagamento do IPTU para a população num momento de tanta dificuldade, onde, excetuando-se aí os serviços essenciais, foi determinado aí o fechamento de todo o comércio, não é isso? Foi determinado o fechamento de todo o comércio, o comerciante deixou de vender, né? Os funcionários do comércio estão sem trabalhar, preocupados com a manutenção do emprego, e aí o seguinte, aí não dá para prorrogar o IPTU, então a mensagem que passa é de que a Prefeitura de Cuiabá está preocupada com o equilíbrio fiscal dela, com a situação financeira, se ficar se prorrogar o recebimento dos valores do IPTU. O que passa aí é o seguinte, olha, sem o IPTU a situação vai se complicar muito. Mas daqui a pouco a gente entende melhor na matéria. Mas complicou para o resto da população, né? E é isso. A Prefeitura não pode abrir mão disso. Abrir mão assim, não de não cobrar, mas de prorrogar o pagamento desse IPTU. Daqui a pouco a gente volta a falar do IPTU, então. Eu quero trazer os casos aqui de Covid-19 em Mato Grosso, o último boletim enviado pela Secretaria Estadual de Saúde. Casos aí notificados de insuficiência respiratória, 487, casos confirmados da Covid-19, 121 casos em Mato Grosso, casos hospitalizados, 7, casos recuperados, 17. Então, a gente tem aí 121, 94 pessoas em isolamento domiciliar, 17 que já se recuperaram, ou seja, acabaram com a quarentena, não tem mais sintomas, 7 internados, sendo 4 em enfermarias, 2 no privado, 2 no público e 3 em leito de UTI, 1 no privado, 1 no filantrópico e 1 no público, e 3 mortes. E essa terceira morte que aconteceu no sábado, eu tenho aqui o quadro de mortes, a última foi em Aripuanã. E o que chama a atenção, Lúcio, professor Haroldo, é que esta última morte não tinha nenhuma comorbidade, ou seja, não tinha nenhuma doença pré-existente como nas outras que foram registradas aqui em Mato Grosso. A primeira morte, que foi em Lucas do Rio Verde, o paciente tinha hipertensão e diabetes. E a segunda morte, que foi em Cáceres, era do grupo de risco, idoso, 82 anos. Essa terceira morte, Aripuanã, 34 anos, um homem, e não tinha comorbidades. A gente tem sempre noticiado aí mortes provocadas pelo Covid-19, mas inclusive a própria OMS acabou informando há algum tempo atrás que tinham passado algumas informações erradas com relação ao número de mortos pelo Covid-19. Estamos colocando tudo nas costas do Covid-19, absolutamente todas as pessoas que morriam, seja na Itália, na Espanha, seja onde for, na própria China, por conta Covid-19. Aqui no Brasil não foi diferente. São Paulo teve muitos casos, sem dúvida alguma, que até hoje não se tem a referência da morte ou acabaram jogando nas costas do Covid-19 exatamente isso. E quando você vê exatamente uma notícia como essa de um jovem que me parece até então não se tem informações de que ele tinha outra doença, né, uma doença crônica que seja, realmente foge da regularidade, foge e é tido como uma exceção. Sem dúvida alguma, porque todos os especialistas dizem que as pessoas que estão no grupo de risco são pessoas idosas, em sua maioria. O percentual das pessoas que vão a óbito, em sua maioria, são pessoas idosas. Então, realmente, é algo a ser estudado, sem dúvida alguma. Lúcio, só atualizar aqui que, na verdade, vamos jogar de novo na tela, são 123 casos. Eu falei 122, 123, aí o quadro não muda muito, né? 17 que já se recuperaram e 96 em isolamento domiciliar, e aí continua 7 internados, sendo 4 em enfermaria e 5 em UTIs, e continuam os 3
as 3 mortes, mais uma vez, a última morte de um homem Mas o que me novo, chama 34 anos e sem doença o preexistente. que chama atenção nisso, mas tem muitas outras doenças também que matam todo dia e matam muito. Eu Isso só é tô, fato, só tô né? aqui divulgando Senão, o boletim da secretaria, né? E matam muito, a gente sabe disso, né? A tuberculose mata todo dia, asma mata todo dia, infarto do miocárdio mata todo dia, sabe? Né? Então um monte de coisa mata, né? Basta estar vivo para poder morrer, isso é fato. Agora, o que me chama a atenção Nayara, olha no quadro e você vai ver que das pessoas que estão aí, que foram confirmadas positivo para a Covid-19, em UTI, que estão em UTI pública, tem 2? Ou Dos 3? internados, não, na verdade tem 3, 4, né? 4 pessoas, quer dizer, a grande maioria está em casa, em isolamento. E 3 se no recuperando, privado. Né? Tá? Se nós considerarmos que nós estamos já praticamente próximo ao pico, segundo os especialistas, né, dessa curva de contaminação, que começa agora final de abril, começo de maio, realmente nós estamos aí, eu penso dessa forma, acho que muito bem, né, se nós considerarmos o número de pessoas que estão na UTI precisando de respirador mecânico, 2. Né? Vamos torcer para que esse número seja cada vez menor daqui para frente, porque eu acho difícil. Na última sexta-feira, no Jornal do Meio-Dia, nós até abordamos esse assunto aí, sobre o avanço do coronavírus aqui em Mato Grosso com o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, que ele falou o seguinte, de que o pico, né, o pico da contaminação aqui em Mato Grosso deve ocorrer aí a partir do dia 25, do dia 25 ao dia 30 desse mês, e aí se prolongando também aí pelo mês de maio, até a primeira quinzena de maio. Então, a Secretaria de Saúde do Estado está trabalhando em cima dessa projeção, né? Agora, no plano nacional, não aqui em Mato Grosso, né? No plano nacional, tem uma irresponsabilidade gigantesca sendo cometida aqui, ó, nas redes sociais, né? Querendo dizer o seguinte, olha, tem muita gente aí morrendo de outras doenças e estão colocando na conta da Covid. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada, porque é o seguinte, são feitos os exames para testar do que é que a pessoa morreu. Não é? Ninguém vai dizer que, olha, morreram 30, 40, 50 pelo coronavírus, sem ter a prova disso, mas aí é o seguinte, aqueles que não têm assim, muito compromisso com a verdade, usam as redes sociais para ficar espalhando esse tipo de mentira. Agora é o seguinte, e do outro lado, ninguém é favorável também a que se alarme a população, de jeito nenhum, né? Agora, não pode chegar e ficar aí espalhando essas mentiras e que, olha, fulano morreu de pneumonia e aí é o seguinte, aí ele consta lá como o Covid. Aí é irresponsabilidade o que está sendo feito, né? Por esses gabinetes da maldade, né, que estão espalhados por aí. Pois é, falando em mentiras, Lúcio, e fake news, né? Nesse caso vai além da fake news que você se refere, eu quero trazer aqui uma matéria do GD, do Gazeta Digital, para falar das máscaras aí, que vai ser obrigatório a partir de hoje. Mas tem muita gente espalhando fake news dizendo que o governo vai multar em R$500 quem não tiver com as máscaras. É um fake news, tá, gente? Por enquanto, por conta aí da obrigatoriedade do uso da máscara em empresas privadas e nos órgãos de administração pública, a campanha do governador Mauro Mendes, o governo do estado fará uma série de ações de conscientização durante toda a semana, que começam aí a partir de hoje, segunda-feira. De acordo com a assessoria do governo, o objetivo é sensibilizar as pessoas pela necessidade do uso da proteção antes de aplicar qualquer tipo de penalidade, tanto ao cidadão quanto às empresas. Aí o governo falou o seguinte, segundo o Mauro Mendes, a máscara é uma grande aliada no combate à transmissão da doença. Ao usar, eu protejo quem está próximo a mim e a outra pessoa protege também.
É uma atitude simples, mas que fará uma grande diferença. Aí já aconteceu algumas blitz, os bombeiros já distribuíram máscaras também, e a recomendação do governo não vai ter máscara para todo mundo. O governo não vai distribuir para todo mundo. Eles ainda estão analisando os grupos de risco, quais os grupos prioritários. Por isso, o governo recomenda que a pessoa compre aí a máscara, no caso aquelas de pano, né? Porque já não se encontram mais as descartáveis. E coincidência ou não, neste final de semana, os cientistas franceses, né, alemães, os principais cientistas que estão acompanhando de perto essa questão da evolução do Covid-19, que não é um vírus novo, é um vírus que houve uma mutação gigante nele, chegaram à conclusão que a contaminação do Covid-19, ela pode vir a acontecer com um distanciamento, inclusive, maior. Hoje, pede-se pela Organização Mundial de Saúde um distanciamento social em torno de 2 metros. Né? Sabe-se que até 4 metros de distância entre uma pessoa e outra, a pessoa a chance é pequena, mas pode ser contaminada com o Covid-19. Aí a maior necessidade ainda, do uso da máscara, no sentido de proteger com relação à contaminação. Vamos com o Antero, então, ele também quer comentar aí a respeito do uso das máscaras, a campanha do governo do estado. Antero, aí com a gente, por favor, pode comentar. Nayara, o uso da máscara é muito positivo, é uma medida positiva do governador Mauro Mendes. O que é preciso deixar claro é o seguinte: há uma subnotificação, inclusive, de morte. Olha, há uma subnotificação de casos. O Brasil é o país que menos testa do mundo. O Brasil testa 297 pessoas por 1 milhão de habitantes. Então, é um dos países que menos faz testes no mundo. Então, tem muita gente que pegou Covid e curou que não está notificado. Tem muita gente que pegou Covid e não sabe, que não está notificado. Tem muita gente que pegou Covid e morreu e não está notificado. Então, há uma subnotificação. Mas o que está notificado de Covid é absolutamente correto dentro daquele mínimo que se conseguiu contabilizar. Mas há uma subnotificação em todos os setores. Há mais gente que saiu da Covid do que está notificado. Há mais gente doente do que está notificado. E há mais gente que morreu do que está notificado. Infelizmente. Agora, quanto à máscara, é uma necessidade o uso. Mas eu sigo a orientação do Mandetta, não sai de casa não. Mas, Antero, deixa eu só questionar uma coisa que eu acho bastante importante. Vocês estão afirmando uma coisa que me deixa bastante desconfortável, que é a questão do seguinte: até pouco tempo atrás nós vimos, inclusive a própria OMS reconheceu que as informações que foram dadas não foram corretas, dizendo que elas notificaram um número maior de pessoas que morreram por Covid-19, né? E não foram todas as pessoas que morreram de Covid-19, morreram de outras coisas, e o Covid-19 foi apenas uma consequência, foi apenas um fator que pudesse levar ao óbito, né? Mas outras doenças a pessoa tinha, doenças crônicas, principalmente em idosos. Esse foi o relatório do Tedros, esse foi o relatório da OMS. Tivemos agora recentemente a morte do senhor lá em Lucas, no Rio Verde, né? Os próprios familiares disseram o seguinte: olha, ele não morreu de Covid-19, ele morreu de dengue hemorrágica, ele passou por 2 dengue hemorrágicas, era hipertenso, era diabético, tinha isso, tinha aquilo, era obeso, né? Tinha obesidade, quer dizer, né? E foi notificado o Covid-19 para aquele caso de Lucas do Rio Verde. Até pouco tempo atrás nós tivemos um caso aqui em Cuiabá, que o sujeito estava teve efizema pulmonar, estavam notificando com sintomas de Covid-19. Ah, peraí, tá entendendo? Você vai me dizer que todas as notificações do Brasil, lá em São Paulo, por exemplo, todas são literalmente ligadas ao Covid-19? Eu acho muito difícil. Professor, então é o seguinte, o senhor está colocando... Eu acho muito difícil. Só uma parte aqui, rapidinho. Então, o senhor colocou o seguinte: o relatório da Secretaria Estadual de Saúde é um relatório mentiroso. Porque porque ele é oficial. Ele é oficial. A da família dizer isso, dizer aquilo. Agora é o seguinte: nós temos um dado oficial, né? Olha,
o senhor lá de Lucas do Rio Verde morreu porque foi contaminado pelo coronavírus, foi disso que ele morreu. Quando se diz o seguinte, olha, ele não morreu disso, ele morreu de dengue hemorrágica, nós estamos dizendo o seguinte, olha, esses relatórios que estão saindo aí, inclusive os da Secretaria Estadual de Saúde, não são confiáveis, são mentirosos, é isso? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, veja bem, no caso específico de Lucas do Rio Verde, vale nada, né? A pessoa que veio óbito, ela já tinha problemas. É isso que eu estou dizendo. E a maioria das pessoas que... Não, mas no dado oficial está lá que o senhor de Lucas morreu por ter sido contaminado pelo coronavírus, apesar de ter problemas de saúde anteriores a isso. Sim, veja bem, não tem, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Covid-19 sozinho não mata, só ele sozinho, a letalidade dele é baixíssima, precisa ser somados outros fatores para que leve essa pessoa ao óbito. Exatamente isso que eu estou levando em consideração. Tem o caso lá de Aripuanã agora, de 34 anos, que não tinha doenças anteriores. Se nós considerarmos... De 34 anos de idade. A princípio não estaria dentro do grupo de risco também? Sim. Tudo existe exceção, né? Tudo. Inclusive tem crianças que estão morrendo por conta do Covid-19, né? Tá? Nós temos exceções em tudo, nem tudo é regular, né? Então, o que eu estou levantando é, por exemplo, no caso da Espanha, da Itália, por exemplo, que muitos idosos vieram a óbito, né? E, infelizmente, já não tinham mais condições, né? Ou tinham outras doenças que acabaram apenas registrando como Covid-19. Que uma H1N1 poderia ter levado à morte, né? Tuberculose poderia ter levado aquela pessoa à morte. E muitas outras doenças podiam ter levado aquelas pessoas à morte. Infelizmente, foi o Covid-19. Então, tem muita onda em cima do Covid-19, imputando ao Covid-19 a morte de um monte de gente. É só isso que eu acho. Está entendendo? Claro que está morrendo, mas está morrendo muito menos, necessariamente, do que muitas outras doenças que nós já presenciamos e sabemos que mata todo dia. O tabagismo mata 480 mil pessoas. Mas tem onda dos que fuma. Mas tem onda dos dois lados. Tá entendendo? Por exemplo, tem também uma onda do outro lado, né? Uma onda irresponsável, dizendo o seguinte, olha, tem gente aí morrendo de pneumonia, de outro tipo de doença, e estão falando que é Covid. E essa onda também, não só irresponsável, né? É uma onda criminosa. Criminosa. Não é? O que eu descobri, que eu acho que engrossa e que endossa exatamente isso que eu estou falando, e descobri esse final de semana, é que o governo federal está pagando, Lúcio, está pagando o dobro de hora de UTI. Tá? Me corrijam, quem estiver acompanhando o programa, pode mandar para a Nayara, se estiver falando alguma bobagem, por favor, né? Está pagando o dobro de hora de UTI, tá? De SUS, né? Em casos de Covid-19. Covid-19 paga o dobro, tá entendendo? Quer dizer, então, olha, economicamente é interessante você notificar a Covid-19. Economicamente, eu digo para hospitais, para empresas que estão fornecendo equipamentos de respiradores mecânicos, né? Empresas que estão fornecendo máscaras, empresas que estão fornecendo jalecos. Então, economicamente, é um grande negócio. Eu já disse por várias vezes aqui. E as pessoas acabam não atentando para isso. Inclusive, a Nice Yamaguchi, né, que é aquela infectologista respeitada também no Brasil todo, disse, olha, tem como você evitar a questão da utilização dos respiradores mecânicos, né? Em prazo curtíssimo de tempo. O Brasil precisa testar mais e isolar mais. Testou de forma precoce, você tem como controlar isso de forma medicamental, né? Para que ele não evolua, manda para casa. Ele vai. É o que está acontecendo aqui. Né? Você viu a quantidade de pessoas que estão em casa se curando. Então, tem que ter muita cautela, muito bom senso, muito equilíbrio na análise com relação a essas notificações de Covid-19. Essa é a leitura que eu faço. O Antero queria falar, num certo momento do debate, não é isso, Antero? Você quer posicionar? Exato, eu quero falar o seguinte. A tese que o professor Haroldo abraça é uma tese absurda, porque assim, olha, eles estão notificando o Covid-19 porque paga mais. Pelo amor de Deus. Médico nenhum faz isso, professor Haroldo. Quem atesta, quem faz o atestado de óbito é o médico. O médico só faz o atestado de óbito depois de testes, depois de clinicamente resolvido, depois de investigado, depois de saber realmente a causa da morte. Tem pessoas que já morreram há algum tempo e que não foram notificadas ainda, porque não se chegou a uma conclusão científica sobre causa-morte. Porque nós estaríamos a dizer o seguinte, os médicos do Brasil são bandidos. Eles estão noticiando
Covid-19 sem ser Covid-19. Ora, pelo amor de Deus, o mundo está parado. E está parado de graça. Está parado porque quer. Isso aí é só uma gripezinha mesmo? Não, é que o mundo acredita que essa coisa é séria. Não dá para ficar acreditando na rede social. Eu não sou frequentador da rede social. Aliás, graças a Deus saiu uma pesquisa que as pessoas acreditam mais em TV, em jornal, em rádio e em sites sérios. O último grau de credibilidade lá está a tal da mídia social. Graças a Deus, né? E graças a Deus também o WhatsApp tomou a decisão de só permitir um WhatsApp por vez, né? Quem quiser proliferar mentiras vai ter mais dificuldades. Certo, Antero. Vamos aqui a algumas mensagens dos nossos telespectadores. Tem muita mensagem chegando. Quero agradecer a participação de vocês nesta manhã. O telefone está aí no cantinho da sua tela. Já salva no celular, coloca aí o WhatsApp, a notícia de frente. Vamos então às mensagens dos nossos telespectadores. Olha, mas não acredito na medicina, Lúcio. Diante da medicina brasileira que temos, então, irresponsável e corporativista. Ela pode sim jogar muitos laudos de óbito em cima do coronavírus, até porque o aparelhamento ainda continua de gestões passadas. O que eu digo sobre isso é o seguinte, quem quer fazer esse tipo de acusação, que prove a acusação, dizendo o seguinte, que olha, os médicos, tem médico por aí que não está falando a verdade. Agora é o seguinte, a pessoa não pode chegar, ficar jogando o que eu falava aqui agora há pouco, da onda irresponsável e criminosa, dizendo o seguinte, olha, tem muita gente aí morrendo de outra doença e estão falando que é Covid. Então prove que estão mentindo, prove que estão fraudando as informações sobre o coronavírus. Porque não pode ficar jogando alguma coisa, se acusa uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas sem ter as provas para isso. Isso é irresponsabilidade e crime. Isso é um crime. Tem que se provar isso. Tem mais participação aqui. Bom dia. Digo assim, Lúcio, quer ver? É simples. Só eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Haroldo, aí a gente... Eu sou hipertenso. Eu sou hipertenso, né? Eu sou pré-diabético. Se eu, porventura, né, por acontecer de eu pegar o Covid-19, eu não vou morrer de Covid-19. Eu vou morrer por conta de um tratamento que eu faço há mais de 30 anos. O Covid-19 vai ser apenas um fator a mais que me levou à morte. Então o senhor está sugerindo... Então eu raciocino dessa forma, porque eu não tenho mais saúde suficiente para enfrentar um vírus sugere aí, forte, por exemplo, entendeu? O que você sugere... Eu penso assim. O que você sugere aí, então, para o Conselho Regional de Medicina, para o Conselho Federal de Medicina, é o seguinte, olha, eu contraí o coronavírus, mas no meu atestado de óbito, eu estou dizendo, eu não, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Um determinado cidadão era hipertenso. Aí ele foi contaminado pelo coronavírus. Então o médico tem que colocar lá no atestado de óbito que ele morreu pela hipertensão, é isso? E não pelo coronavírus. Não, ele tem que fazer o relatório completo, né? E o que eu acho, o que eu coloco em dúvida exatamente, é o que o nosso telespectador está mandando, né? A veracidade, a integridade... Que o que matou esse cidadão foi a hipertensão, não o coronavírus. Foi um dos fatores. Acredito que seja um dos fatores. Por exemplo, se ele não contrai o coronavírus, ele poderia não morrer, ou não? Ele poderia morrer da mesma forma. Né? Mas não agora, né? Não por conta do coronavírus. Imediata, né? Não por conta do coronavírus. Não por conta dele, mas o seguinte, o problema dele se agravou por ter contraído o coronavírus. É porque ele já tem um histórico ruim, é isso que eu estou dizendo, um histórico ruim, né? Então, por conta desse histórico, aí existe um agravamento nessa história toda. O problema é que pegam exatamente isso, né? Então, o coronavírus antecipou a morte do hipertenso, isso? Pegam exatamente isso, né? E acabam dando muito mais publicidade, muito mais mídia em cima do Covid-19 e criando uma histeria em cima do sistema, tá? De pânico das pessoas e acreditando que foi o Covid-19, só o Covid-19 que levou ao óbito. E não foi necessariamente só o Covid-19, existem outros fatores que levaram. As autoridades não estão dizendo isso. Mas a mídia, boa parte dela está falando isso. Né? Isso é muito ruim. Não, né? As autoridades, aquilo que a mídia reproduz é o seguinte, olha, o problema maior é exatamente nos grupos de risco, aquelas pessoas que têm doenças anteriores, né? As pessoas acima de 60 anos, o que a mídia tem colocado é isso. Agora, a gente não pode simplesmente ignorar a existência, né?
e a gravidade do coronavírus, né? Não pode ignorar isso. Dizer o seguinte, olha, essa pessoa ia morrer de qualquer jeito. É isso? Vamos então às mensagens, porque aquela que eu pedi para ir continuava com a outra. A verdade é que o coronavírus está funcionando como um veredito final. A pessoa está condenada por uma doença e aí pega o Covid e vira o vilão da história. Tem mais uma participação aqui. Bom dia, o professor Haroldo. Tem hora que ele também quer ser mais um negacionista do vírus e fica meio preso em se declarar. Nozinho do Boa Esperança aqui participando com a gente. Bom, muita gente participando, daqui a pouco a gente volta as mensagens. Eu quero saber agora os destaques de vocês. Vamos começar com o seu, Haroldo. Eu vou apenas fazer uma leitura rápida, né, superficial, com relação a uma organização que é tida como referência em saúde no mundo todo, uma autoridade em saúde no mundo todo, né, e aqui no Brasil não é diferente. Tudo que se debate, seja nas redes sociais, seja aqui no programa A Notícia de Frente, seja em qualquer outra parte do mundo, em Brasília, seja onde for, a premissa básica do debate são as orientações, as premissas básicas são orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Mas será que nós realmente precisamos seguir tudo que a OMS diz? Será que ela tem razão em tudo? Será que ela só fala a verdade? Quem é a OMS? Quem é o Tedros? Quem é o seu diretor-geral? Quem é o seu diretor-presidente? Eu vou fazer uma leitura geral sobre a OMS, a atuação dela no Brasil e no mundo e levar aos nossos telespectadores a raciocinar sobre se vale a pena ou não seguir as orientações da OMS com relação a essa questão da pandemia. E o seu, Lúcio? Meu destaque é para falar sobre Cuiabá. Existe a possibilidade de ser decretado aí o fechamento, né? Das entradas e das saídas de Cuiabá. Isso pode ser decidido ainda hoje. Aqui o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, vai analisar aí um plano de fechamento de entradas e saídas da capital com barreira de vigilância sanitária para conter o avanço do coronavírus na cidade. E aí essa proposta de isolamento de Cuiabá será apresentada ao Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 durante uma reunião que está programada para esta segunda-feira. Isso aí é destaque em toda a mídia, foi destaque em toda a mídia aí no final de semana. E aí a pergunta é a seguinte, e aí, aquele profissional que atua num serviço essencial aqui em Cuiabá, e aí ele não vai atravessar a ponte? Não vai poder atravessar a ponte? Quem trabalha num serviço essencial lá em Várzea Grande, não vai poder sair daqui de Cuiabá para lá? Né? Aliás, o que se pede nessa questão aqui, o que se pede nessa questão aí dessa pandemia do coronavírus, é que as pessoas tinham que ter um pouco mais de bom senso, de equilíbrio, não é isso? Existe a preocupação aí com a contaminação, mas tem também que se olhar sobre os prejuízos que esse isolamento pode provocar. Tudo bem, em primeiro lugar é a vida, mas tem que tomar cuidado também com o que vai acontecer com a economia. Aí é o seguinte, aí todo mundo pode ficar, o funcionário fica sem trabalhar, o empresário fica sem vender, mas a prefeitura tem que receber o IPTU, é isso? Ela não pode prorrogar ele, né? Quer dizer, as outras medidas valem para todo mundo, mas aí, para a prefeitura não vale. É isso no caso aí da prorrogação do IPTU. E aí, nesse destaque aqui, eu também gostaria de pedir aí aos nossos telespectadores que eles mandem aí o que eles pensam, as opiniões sobre fechar as entradas e as saídas aqui de Cuiabá. É o meu destaque. Ele vai ter que combinar com o Emanuel Pinheiro, ou com o Lucibar, né? Essa questão toda do fechamento, que eu acho extremamente difícil. Daqui a pouco a gente volta com os dois destaques, a gente volta também com o Antero e com a sua participação. Então fica ligadinho aqui no A Notícia de Frente.